Já trouxemos os números da pesquisa Genial Quest. Lula 44, Jair Bolsonaro 32 no primeiro turno na pesquisa estimulada. Mas o mais interessante de ver esse número principal é que a Quest perguntou aos eleitores de Simone Tebet e Ciro Gomes sobre quem os candidatos devem apoiar num eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro. E é muito interessante ver essa movimentação de votos, né, Yuri? É isso, Márcio. Vim para esse lado aqui para ficar um pouquinho mais perto da Thaís Arbex, estou com saudade dela, e também para a gente poder usar o nosso telão aqui para mostrar esses dados. Aqui a pergunta é essa, eleitores de Simone Tebet, quem que vocês querem que a Simone Tebet apoie num eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro? E aí a gente vê praticamente um terço, 32%, dizendo que ela deveria apoiar Lula, 16%, um sexto mais ou menos, Bolsonaro, 44% nenhum dos dois e 8% não sabe responder, não soube ou não respondeu. Tem um aspecto, a gente vai passar para o Ciro e depois a gente fala de uma coisa interessante, Márcio. Agora os eleitores do Ciro, que surpreendeu a Raquel Landim aqui do meu lado, ela achou que ia ter até mais de apoio, de preferência pelo Lula. É quase metade, 48%, é bastante. Mas tem 20%, um quinto aqui, que acha que Ciro deveria apoiar Bolsonaro no segundo turno, 25% nenhum dos dois e 7%. Acontece, Márcio, que esse grupo aqui, que no caso de Ciro, 25 mais 7, no caso de Simone Tebet era quase metade, né? 44% nenhum dos dois, no fundo, são eleitores que dão meio a entender que na hora deles irem votar, talvez não vão votar. E isso ajuda, na verdade, o ex-presidente Lula, porque diminui o colégio de votos válidos. Então, no fundo, o desafio para Bolsonaro, ainda que ele tenha, por exemplo, no caso de Ciro 20%, no caso de Simone Tebet 16%, consegue puxar um pouco desses votos, mas o desafio é que tem que puxar mais e tem que convencer esses que falar nenhum dos dois, convencê-lo a ir votar. Mas porque desculpa, senão... uma pergunta bem simples. A pergunta é, quem seu candidato deve apoiar? Exato. Necessariamente, esses que acham que Simone Tebet vai apoiar Lula votarão em Lula? A gente pode fazer essa relação direta? Não dá para a gente responder diretamente isso, mas é uma tendência. É uma tendência, porque claro. É justamente isso. Quando o entrevistado fala nenhum dos dois, a interpretação que a gente permite fazer é que esse cara vai ter pouco interesse em ir votar. E isso é histórico. O segundo turno tem menos votos do que o primeiro turno. Tem muito mais abstenção no segundo turno do que no primeiro turno. Eu tinha uma dúvida parecida também, Márcio. O quanto conta, Yuri, o Ciro virar público e dizer votem no Lula, o eleitor obedece? Essa é a grande questão. Não é voto de cabresto, né? Não é flautista de Hamelin, sai todo mundo atrás, né? Mas tem um simbolismo importante. No caso de Simone Tebet, por exemplo, que é a primeira eleição dela, qual o papel que ela vai tomar? Ela vai estar mais próxima do antipetismo, do antibolsonarismo, ou vai ficar numa posição de neutralidade, que é uma posição que seria ali até associada a esse campo do centro democrático, fazendo uma referência à situação do PSDB, por exemplo, que é um dos partidos que está com ela. No caso de Ciro Gomes, tem todo um outro contexto ali, por tudo que aconteceu em 2018, pelo que a gente viu acontecer no debate agora, do Lula falar da ida a Paris, dele falar que voltou e etc, etc., e do quanto a campanha de Ciro Gomes tem sido feita com ataque para os dois lados, tanto contra Lula quanto contra Bolsonaro, de forma muito contundente. Houve esse momento de atrito durante o debate, mas a gente sabe também, Lula fez perguntas gentis, tentou se aproximar tanto de Ciro Gomes quanto de Simone Tebet. Não que ele saiba não imagine que vai ter esse apoio no primeiro turno, mas o que ele quer, né, Felipe, é conquistar esse apoio dos eleitores de Ciro, dos eleitores de Simone Tebet. Olha como eu estou sendo simpático com o seu candidato, pense duas vezes e faça um voto útil para o levar no primeiro turno. Perfeito, Márcio. Eu estava aqui preparado para lembrar exatamente como é que o Lula se comportou nesse debate, justamente para não irritar o eleitorado da Simone Tebet, para não irritar o eleitorado do Ciro Gomes. Muita gente analisou só a questão do comportamento da própria Simone Tebet e do Ciro Gomes, porque o Lula quereria o apoio deles. Mas o Lula atacando a Simone Tebet, ele pode evitar uma adesão a ele próprio desse eleitorado no segundo turno. Ele elogiou como extraordinária a participação da Simone Tebet na CPI da pandemia. Ela deu um chega para lá nele, porque ele levantou a bola da corrupção no governo Bolsonaro em relação às vacinas. Ela citou o caso da Covaxin, mas ela disse, lamentavelmente, também houve corrupção no governo de Vossa Excelência. E o Ciro também
chamou o Lula de encantador de serpentes, etc., também deu um chega para lá nele. Mas a estratégia do Lula foi pensando já no segundo turno, nessa adesão que ele precisa ter desses pontos que, como a gente tem visto, são significativos. Podem não ser para que esses candidatos tenham sucesso, mas são significativos para ter segundo turno e para o Lula ter uma pontuação turbinada lá contra o Bolsonaro.